Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um episódio do Santo Podcast. Aqui na minha frente, Giovanni Claudino. Tudo bem, meu irmão? Hoje é nós. Pronto. A dupla. A dupla. O início. Batman e Robin. Aliás, eu percebi, olha só, nós estamos aí no episódio, sei lá... 43. 4.3, tá né? Vendo? Como Deus é bom. E eu nunca me apresentei, cara. Quem é Meu você? nome é Jonathan Marques. Eu estou aqui com Giovanni Claudino. Aí, ó. Pronto, e eu sou o Giovanni Claudino. Isso, nunca é tarde. Nunca é tarde. 43 episódios e ninguém sabe quem tu. Isso. Eu continuo com o meu Instagram hackeado, mas o recuperador, ele tá... te hackeando. Ou ele tá me enrolando bonito, ou ele diz que a vitória é nossa. É nossa, em nome de Jesus. Tá bom? Dia 31, é isso? É. Amanhã é o último dia? Isso, pode ser. Mas quando estiver ouvindo aqui, já foi dia 31. Se já voltou, é porque o homem é bom. Se não, Senão eu passo o Instagram dele, sei lá. E você denunciá-lo. Pronto. Nós estamos aqui diretamente da Toca do Belega, em Joinville, Santa Catarina. E assim, né, nós estamos numa linha muito tênue, né? Nós estamos caminhando no olhar sangrento do vigia. Isso. Percebe que eu pouco estou abrindo a boca, né? Isso, nós estamos muito reto. Isso. Mas por enquanto estamos aqui, Giovanni, firmes e fortes. Com a água na mão. Com a água na mão. E a camisa no couro. Isso. E a coisa está acontecendo. Nós vamos para mais um episódio, né, Giovanni? Graças a gente vai conversar sobre assuntos bem legais e as rádios também que estão conosco. A gente tem algumas rádios parceiras, né? Sim. Joinville e fora de Joinville. E isso é muito bom mesmo. Hoje, inclusive, eu estava falando com a Go de uma outra rádio e ela da Igreja Católica, cara, ouve e assiste a gente direto aí. Então, olha, a gente tem propagado o evangelho sem querer, querendo. E muitas pessoas têm ouvido do Senhor. Isso é bom, né, cara? Isso é bom, esse é o objetivo aqui. Inclusive tem gente possivelmente no carro agora. Exatamente. Né? Naquela rede, entende? No quarto. Coisa boa, na rede é bom. Poxa, na rede é maravilhoso. Na rede é bom. Eu gostaria tomando chimarrão. Sim, aquela conversa bacana. Enfim, seja muito bem-vindo. Bom demais. A mais um episódio. E falando dos nossos mantenedores, né, Giovanni? Cada um mais abençoado com o outro. A gente vai começar aqui, ó, com a Dalmarco Autopeça. Dalmarco Autopeça é aqui em Joinville, mas eles entregam em qualquer lugar da região, tá? Então, dependente da marca que você precisar, só chama Dalmarco Autopeças em todas as plataformas. Seja Instagram, eles estão também o site deles é Dalmarco e Facebook. Chama eles que você vai receber a sua peça lá. Boa. Também quero agradecer a galera da Silk Art Estamparia, não é? Ali, Giovanni Claudino veste Silk Art, né? Para você que quer fazer as camisetas aí para o seu grupo de jovem, enfim, para alguma ação, algum evento, até mesmo da sua empresa, enfim, que precisa de algo personalizado, chama a galera da Silk Art Estamparia. Qualidade do pano é muito boa. Sensacional. E também, Giovanni Claudino, a galera do AM Records. Esses são chique demais, né? Não. Eles que cuidam de... Os caras são bons, tá? São. Eu assisti um vídeo esses dias deles aí, eu falei, rapaz, não é aqui. Por isso que eles estão com a gente. Porque a gente é bom. Não, é muita qualidade. É que a gente precisa de gente muito boa pra cuidar da gente. Pronto. Aí Jesus diz assim, ó, a ninguém vocês chamem de bom. Pronto, maravilhoso. Eles são, eles fazem, são maravilhosos. Um abraço para Arthur. Que continua conosco. Fiel. Também não sei até quando. Né, que a coisa, a gente vai caminhando. Isso. Vai que ele chega na proposta na mesa. Isso. Aí a gente começa a dar no sapato. Isso. Mas tá aí o QR Code, inclusive... do estúdio para você ir diretamente lá pro link deles. Aliás, eles botaram aquele Linktree,
Que aí são várias plataformas. Você apontando ali não vai direto só pro Instagram, é um É link. mesmo? Aí você decide onde... É onde você quer. Não, Caramba. é outra pegada. Eu quero o site tá aqui, quero o telefone tá ali. Sim. Aí eu fico pensando, será que é porque ele faz o materialzinho e aí no dele ele dá um capricho maior? Pode ser. Pode ser. Mas vamos lá, não vamos criar um atrito desnecessário no não momento. É o momento. Não é o momento. Vai. Não esquece da linha. E Quem também mais? a gente tá com a MyLow, tá? Boa. Os caras, tá lá o Lourival e o Michael. Eu sempre lembro do Lourival e atrapalha ali. Sim. Michael Lourival. MyLow Store, né? Que Store. É top demais também. A loja deles aqui em Joinville, mas eles também mandam para qualquer lugar, não mandam? Qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo. E eles são muito bons. A loja deles é muito top, o atendimento é qualificado. Aqui Estrutura. A estrutura deles. Inclusive, eu quero agradecer ao Lourival aí que se debruçou, cara. Ajudou junto demais, comigo, né, ali, pra gente recuperar o Instagram do Santo Podcast. Ajudou demais. E, poxa, foi incrível. Ele que tá desde do início desse ano junto com a gente, acreditando mesmo na mensagem sendo pregada. É uma bênção. E, cara, bênção demais. Um abraço pra você. Inclusive, cara, ele foi uma das pessoas que chegaram e me aconselharam cara, espera um mês. Isso, segura. Tipo assim, cara... Gastou o almoço dele, vai te aconselhar isso, lembra? Isso. Não, mas peraí, mas tu tá mantendo tudo isso aqui? Não, mas... Relaxa. Cara, espera um mês aí, vê o que Esse acontece. é o verdadeiro mantenedor. Maravilhoso, que entendeu qual é o propósito do projeto. Um abraço e pra você que quer entender, porque tem muita gente, John, que começou a conhecer a gente ali no 23º, 29º. Sim. É sempre importante, é sempre um conselho que a gente dá. Vai por primeiro, assiste o atual e assiste o primeiro. Depois vai lá, o segundo. Você vai. Tem muita coisa boa, Tem muita coisa boa lá do primeiro pra frente. Bom, né? Todos, né? Todos. Se você não tá conhecendo agora, maratona então, meu jovem. Maratona, isso. Tá bom? Hoje, agora sim, a gente vai entrar no tema quando nós marcamos ali, poxa, quase 7 minutos ali. Redondo. E sou 8, né? Porque a gente tem 1 minuto aí do que nós chamamos de introdução. A gente vai entrar no tema de hoje e a gente vai falar sobre a vivência da vida cristã também, né? Vivendo igreja, olhando para o Sermão do Monte de Jesus Cristo, finalzinho do Sermão do Monte. E eu acho que até, Giovanni, vale a gente fazer, quem sabe, uma série aí boa do Sermão do Monte de Jesus Cristo, que você vai encontrar aí em Mateus capítulos 5, 6 e 7. A gente vai já para hoje falar da parte final, mas enquanto eu estava conversando hoje com o Giovanni, falei, cara, seria muito legal fazer uma série assim de quando a gente estiver junto, desse Sermão do Monte, a gente indo ponto a ponto. Eu acho que vai ser bem legal e proveitoso para nós. E de um aprendizado gigante, né, John? Cara, Jesus, né? Jesus, só Jesus, né? Pegada forte. Então como diz o famoso ditado, o buraco é mais embaixo. Não, e até assim, ó, só para dar um spoilerzinho, né? Vai falar sobre as bem-aventuranças, sobre nós sermos sal e luz, né, do mundo, falando que Jesus é aquele que cumpre a lei. Vai falar sobre homicídio, adultério, divórcio, olha os temas. Juramentos, a vingança, amor, né, aos inimigos, ajuda aos necessitados, a oração, olha quanta coisa legal. O jejum, sobre a gente acumular tesouros no céu, né? As preocupações da vida em tempos que a gente vive, muita gente ansioso, depressivo. Essa loucura que é chamada a vida. Perfeitamente, e Jesus traz um ensino maravilhoso aqui sobre o julgamento do próximo, né? A persistência na oração, enfim, falando dos falsos mestres também, né? Da porta larga, porta estreita, a árvore que dá o seu fruto, e até chegar hoje o prudente e o insensato. É o que a gente vai conversar, e foi um dos últimos assuntos e o último assunto que Jesus tratou nesse sermão, como se fosse praticamente o ápice de uma pregação. Sim. Né? O ápice do negócio é o que a gente vai tratar hoje, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar demais. E para você acompanhar a gente, está ali em Mateus capítulo 7, a gente vai ler o versículo 24 e 25. É isso, John? Bora. E realmente, e até tem uma música que o John escreveu, né, John?
Sim. É Mateus 7, tá? Verdade, hein? Então você aí, depois de terminar de assistir o podcast, vai lá e procura lá no canal do Jonathan Marques. Somente as palavras de Jesus, né? Tem a música, Mateus capítulo 7, praticamente na íntegra. A voz do John, a letra de Jesus. Pronto, não dá nem pra falar que a música é minha. Exatamente. O cara... Coprodução, tá? Isso. Que lindo, né? Imagina. Uma parceria top, hein? Poxa, parceria Hã? essa aí, hã? Esse aí não tem erro, tá? José Júnior. Maravilhoso. Um abraço para José Júnior. Se você não conhece o José Júnior, procure conhecer aí. Isso. E vai ali na... Chapaceira, tá? Chapaceira? O quê? Tá. Rapaz, É assembleiano ou não? não sei se é assembleiano, não Tá. fui tão a fundo assim no José Tá. Júnior. Deve ser amigo do Davi Miranda, então. Mas eu tô colocando as músicas no Spotify aí, vamos ver se até a conferência, Tu que eu grava faço parte duas. da Onda Dura. Não vou conseguir gravar, que ali é chapaceira forte. É mesmo, cara. Mas é legal, é bacana. Vamos lá. Capítulo 7, versículo 24 diz assim, ó, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Maravilhoso. Vamos primeiro nos debruçar nessa primeira parte aqui, que já vai dar conversa, como diria a vovó, vai dar pano pra manga. vai dar pano pra manga. O versículo 24 ali, Giovanni. Então, Jesus vem, só para dar essa contextualizada Sim. de início ali, Ele vem descorrendo algumas situações. tudo isso que a gente já Isso, citou antes ali, isso. que a gente pretende fazer temas... Vai ser legal. Cara, Vai ser bom. vai ser massa, tá? Vai ser bom. Maravilhoso. Nós temos que fazer isso e aí meter a sequência. Tan. Sim. Isso. E é bom, é tipo o... Vai ser isso, Tem um tá, filme, uma trilogia, nem sei se... Eu acho que é mais do que 3, são 6. Do Star Wars, que começa de trás pra frente. Ah, e é nóis. É Nós Nós estamos na estamos moda. começando aqui. É do tá? e aí é a gente que decide. Isso! Não, vamos lá. Então ele vem discorrendo sobre diversos temas e são situações não tão importantes assim, mas uns dizem que não era uma montanha em si, era um negócio menor e tal, mas o que importa é que lá no começo diz, Jesus subiu no monte. Isso. E no 8 começa assim, como diz o 8.1 aí, Giovanni? Quando ele desceu do monte. Pronto. Então é porque ele estava no monte. Exatamente. Não importa lá. se era um mirante Não. ou era uma montanha Tava lá. do Iririú. Tava lá Exatamente. no monte. Ele subiu, falou e desceu. Já era isso, tá? Se era um palco ou um púlpito... Não importa. Não importa. E não é da minha conta. Não é. Então vamos lá. E ele vai discorrendo sobre esses diversos temas, até chegar então no capítulo 7 aqui, no versículo 24, onde diz, portanto, e aí de novo essa conjunção, portanto o quê? Essa o quê? Conjunção. Meu Senhor. Legal, né? Eu acho massa pra caramba. Até porque eu era terrível em português. E a professora Cláudia, que agora vai assistir, vai ver, poxa, ele deu certo, tá? Olha só, prof. Cláudia, lendo a Bíblia, entendeu? Compreendendo que ela fazia um enunciado, eu não sabia ler o enunciado. O que está acontecendo aqui? E hoje a gente fazendo uma boa hermenêutica das escrituras, olha, exegese. Mas o Rob tem te ajudado, né? Ah, claro, né? Não, o pastor Rob é maravilhoso. Sem o Rob, a Cláudia não era muita coisa, não. Não. Ia dar uma pedalada, olha. Um abraço aí, o pastor Rob, que vem aqui também. Hein? Aleluia. Vai falar sobre soteriologia, não. Vai falar escatologia. Bom. Final dos tempos. Meu pai. Fogo. Ará. Vai cair fogo ou não vai? Pronto. Ele vai dizer se sim ou se não. Exatamente. Tá pautado na palavra. Portanto, o quê? Portanto, o que, Jonathan Marques? Portanto, tudo o que ele disse nesse sermão inteiro que a gente já falou, citou aqui só os assuntos tópicos ali. Muitas coisas importantes, né? Que hoje a gente olha e são temas que às vezes a gente fica... Divórcio. Pô,
gente fica, cara, e o pastor que se divorciou? Tu largou já de cara nesse. Não, né? Mas Ah. são temas que hoje Não sei. o pessoal fica, caramba, e aí? O que Pode que ou não pode? Pode ou não pode? Quando eu posso? Isso! Né? Porque essa é a pergunta. Exato. Tipo assim, tu olha pro casal, mas tão bem, o que tá acontecendo? Mas quando eu posso? E aí deu ruim, Deu ruim. né? Homicídio, quando eu posso? Não, pronto. Né? Ou até mesmo... A sogra, eu posso? Ou aqui, mas é legal isso que você falou. Homicídio. Será que é só quando eu tiro a vida mesmo? Porque aqui ele vai explanar mais a fundo. Né? Ele vai citar até Mano Brown, né? Quando ele fala assim, Jesus citando Mano Brown, dizendo assim, ó, só de pensar em matar, já matou. Já matou. Pronto. Mano Brown. Ele citou Racionais MC lá atrás. ou Racionais imitou citou Jesus. Exatamente. Aí a gente fica assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Não. Então, pra tu ver que os caras estavam pautados na palavra, Racionais MCs. Adultério, John. Adultério. Como tem. Não, e assim, pode ver, são temas muito importantes. Inclusive, tem um certo pensador muito famoso, a qual eu esqueci o nome. Mas é famoso. Famoso, famosíssimo. Eu só não vou citar aqui porque... tipo José Júnior. Não, ele é mais famoso. Tá. Mas aí o que acontece? Eu não vou citar aqui. Por quê? Porque vão colocar nos comentários. Vou pedir para você colocar nos comentários. Tá. Se eu falar alguma coisa errada, vai ficar registrado eternamente que eu falei errado. Então, eu só vou citar a frase dele e você procura aí. Ele diz assim, ó, se sumissem todos os livros da face da terra, tudo, o único manual de conduta que resolveria o problema da humanidade seria... Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6... e Mateus capítulo 7. Se sumisse tudo e sobrasse apenas esses 3 capítulos, resolveria a vida. Olha que legal. Olha a importância dessa pregação de Jesus no Evangelho de Mateus 5, 6 e 7. Cara... É muito bom. Muito, cara, fala de tudo praticamente. Nunca tinha ouvido isso, mas faz muito sentido. Faz muito sentido. Imagina. E aí Jesus diz então, portanto... Quem ouve estas minhas palavras, todos esses temas difíceis, por vezes, de a gente debater, está ali, o Senhor revelou para nós. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vou pegar só esse 24. O que te chama mais a atenção, Giovanni, nessa afirmação de Jesus? Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Cara, me chama muito a atenção. Hoje em dia, para tu construir uma casa, hoje você precisa contratar um engenheiro que estudou. Ele estuda o solo, ele estuda o modelo da casa para saber o peso que vai naquela casa. E é muito importante fazer todos os passos. Senão, o engenheiro ele simplesmente não assina, ou seja, ele não valida a construção. Então, se eu quiser fazer do meu jeito, nenhum engenheiro vai dizer assim, ó, tá certo. Não, nenhum. Quando eu vejo esse sermão aqui e essa finaleira de Jesus aqui, portanto, quem ouve essas palavras e pratica... Porque, cara, hoje qual é o maior problema? É ouvir a palavra? Não é. Tá aí o YouTube, tá Spotify. Ouvir a palavra, John, tá de todas as formas. Eu não gosto de uma voz muito grave, então tem uma mais aguda. Eu não gosto de homem, então tem mulher falando. Tem onde tu quiser. Tem no Instagram, tem no Facebook, tem no Twitter, tem no YouTube, tem na televisão. Tem tudo que é canto, alguém falando essas palavras. Essas palavras, replicando a Bíblia. A questão tá na prática. Sim. E se o engenheiro dizer pro pedreiro lá, ó, cara, é assim, e ele não praticar como está, lá no final o engenheiro vai dizer assim, ó, não vou assinar. Ou seja, tá tudo errado. Tu não fez como eu falei que era pra fazer. O que eu tiro? Qual é o exemplo? Esse exemplo é muito prático, porque assim, ó, cara, não adianta eu ler, eu ouvir. Se eu não praticar, um dia o engenheiro chamado Jesus vai dizer assim, ó, eu não vou assinar. Não me serve. Não tá certo.
Só que, e aí? Sim. A Caixa Econômica já vai vir te cobrar assim, não, mas tu me pegou 350 mil aqui para pagar o pedreiro. O construtor lá, a material de construção vai dizer assim, ó, tá aí, o meu 200 mil quem vai pagar? Já era, não tem mais volta. A minha pergunta para você que está nos ouvindo é, se você só ouvir e não praticar, você não se preocupa, porque é uma preocupação minha em praticar, porque eu temo o senhor dizer assim, ó, cara, tua construção foi sob areia, cara. Meu Deus. E a gente vem construindo e vendo, né? Tanto assim, e quem somos nós? Eu sou o mais pecador de todos. A gente vê pessoas que a gente considera irmãos mais maduros, irmãos que ouvem tanto as palavras, falam as palavras caindo. Sim. Ou seja, construindo a casa sobre areia. Por isso a importância de a gente construir sobre a rocha, ou seja, algo muito sério. Sim, sólido, né? Sólido. É muito legal isso que, né, o Senhor te trouxe essa questão da casa, né? É como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha, né? E esse exemplo, cara, foi maravilhoso, porque de fato o Senhor nos dá todas, como é que a gente fala? O manual. Manual. Né? Passo a passo, né? O passo a passo de como fazer. Né? Manual de conduta aqui, como ele está falando, né? Sobre perdoar os irmãos. E isso, por isso que quem ouve estas minhas palavras, nessa curta frase, é muito significativa. É muito significativa, porque entra tudo, entra o julgamento. Cara, você ouviu o que eu falei sobre o julgamento? Né? Se eu fosse agora traduzir Jesus assim, você ouviu o que eu falei sobre os falsos mestres? Você ouviu sobre adultério? Você ouviu sobre divórcio? Você ouviu sobre as bem-aventuranças? Né? Por exemplo, ele abre o capítulo 5 dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então, até mesmo você que hoje está triste, angustiado, chorando, não entendendo o que está acontecendo na sua vida, o Senhor está falando assim, tu se lembra, né, que eu vou limpar a tua lágrima, né? Você lembra dessas minhas palavras? Agora, você precisa praticar, colocar em prática, ou seja, nesse contexto ali, o que seria esse cara que está chorando e ele fala que vai consolar? Qual que seria botar em prática? Confiar. Confiar em Deus. Tá ruim agora, mas o Senhor garantiu que Ele vai consolar. Se Ele vai consolar, eu preciso esperar e confiar em Deus. E olha como as coisas vão se conectando, porque quantas vezes a gente fala, né, em púlpito, ou você pregando lá, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos ter fé que Ele vai fazer, fé é o firme fundamento, né? E aí você fala, mas por vezes não consegue viver aquilo, né? Então, quando tu traz esse entendimento da casa como um homem que construiu essa casa, de você olhar tudo aquilo ali e pautar aquilo na palavra, né? Ou seja, tu usou o exemplo da casa, olhar tudo o que o mestre de obras falou, né? O engenheiro, para depois chegar lá e dar o ok, né? E se a gente for olhar essa primeira camada que você compreende já de cara com o exemplo que Jesus está dando, lembrando que ali ele está falando para as multidões. Sim. É muita gente. Discípulo e não discípulo. Então, quem é o cara que não é discípulo, ele já vai entender esse exemplo. Hoje, como a gente tem a revelação mais completa, porque lá eles nem tinham esse livro aqui nas mãos. Para chegar em casa, pô, vou ler de novo aqui, como é que é aquilo ali. Foi uma só, né? Foi uma só. Dali, entende? E agora vamos ser bem sinceros, né, irmão? Você foi no culto domingo, você se lembra a primeira palavra que o pastor falou na pregação? Pronto, não. O tema. Se tu não tem uma igreja que tenha o recurso do vídeo para tu assistir depois, já era. Já foi. Né? Nunca mais volta. Se você realmente não foi... É por isso que eu acho tão legal, inclusive, abrindo um parênteses aqui, para os irmãos que levam caderno pro culto. É bom, cara. Cara,
Eu, por exemplo, anoto no bloco de notas ali, porque eu tenho GP no outro dia já, e como é bom você conseguir lembrar daquilo que te chamou a atenção na hora que foi falado. Cara, quando você traz de novo, você fala, caramba, olha como foi bom isso aqui que o Senhor trouxe através da vida do irmão, né? Sem Isso é muito contar bom. que quando se anota, depois chegando em casa para estudar de novo, rabiscar alguma outra coisa, cara, começa a abrir um leque Sim. que tipo assim, ó, cara, você fica horas consumindo aquela anotação às vezes. Sim. Meu Deus, olha a ponte que isso aqui dá, cara. E Então, interessante, é muito bom. porque pedagogicamente, agora eu já trabalhei Já foi professor? Não, mas eu trabalhei com idiomas, né? Olha. E aí eu vendia curso de inglês, Tá. né? Aonde? E aí a gente, na Wizard Idiomas. Queremos inclusive, vocês aqui. São cristãos, tá? Aí, ó. Daiane. Queremos maravilhosa. você aqui, Daiane. Isso, eu já estou com eles lá novamente Tá. estudando, Então, né? Mas queremos arranca vocês pra cá. aqui. Vai ser, cara, se Deus tocar no coração da Daiane e da Kiara Lua. Não, se Deus tocar, tá tocado. Já tocou. Não, não. Aí a gente já começa a buscar Michael W. Smith, a gente começa a ser mais ousado. Aí o que acontece? Pedagogicamente, é por isso que você ouve, é importante ouvir, Sim. né? Mas quando você lê, é mais uma forma de você ter o aprendizado. Por isso que quando o pastor fala, abra lá a sua Bíblia, cara, abre. Abre e lê. Abre e lê. Não, mas tá no telão. Então leia no telão. Mas não fique só ouvindo. Porque você ouvindo, você vai absorver. Mas se você ouvir Percentual menor, né? e ler, você vai absorver muito mais. Agora, se você ouvir, ler e escrever, anotar, cara, é por isso que tem as tarefas. Não é à toa que faz tarefa em casa. Não é à toa, cara. Não é pra encher o teu saco em casa. Não, tu tem que estar em casa. Quem tem 13 anos não vai entender. Exato, não. Mas você, adulto, sabe Exatamente. que faz muito sentido hoje. Faz o sentido. É pedagogicamente indicado você escrever aquilo que você aprendeu, né? Por isso que tem em cadernos devocionais ali o espaço do lado para você anotar. Anotar, porque você precisa anotar para que você absorva ainda mais. E aí tem o quarto passo, que é transmitir para alguém. Que aí você aprende mais ainda com aquilo que você já aprendeu. Por isso que o Senhor fala pra gente propagar o evangelho, pregar o evangelho. Porque não é só a questão de anunciar para o outro, é para cravar no seu coração aquilo que você está anunciando. Aquilo que está anunciando. Então, cara, né, se você é cristão, você sabe que foi o Senhor que nos fez, né? Foi o Senhor que nos fez. E se Ele nos fez, Ele sabe disso. Ele sabe que é dessa forma que nós vamos aprender ainda mais. Por isso que a gente precisa orar sem cessar, orar em todo o tempo, porque, cara, isso vai cravando em nós as verdades bíblicas. Meditar na palavra do Senhor. Cara, Ele nos fez, Ele te conhece. Ele sabe que se você orar, se você falar dEle, se você ler a Bíblia, se você ouvir o Senhor, você vai absorver muita coisa, né? E ao longo do tempo, cara, entende? O Senhor te fez. Então não negligencie a leitura da palavra. É muito importante. Não cara. negligencie anotar as coisas. Cara, faça, sabe? Vai te ajudar muito. Eu aproveito muito algum tempo de estrada, Odion, para ouvir a Bíblia. Bota lá no áudio da Bíblia. Cara, como ajuda. Porque depois você vai ler e você já vai ler sabendo qual é o próximo, o que vem depois. Sim. Né? Porque você vai gravando. Então, cara, é muito importante. Pegando esse teu exemplo, eu coloquei hoje, né, Mateus 5, 6 e 7 para ouvir no carro. E aí aconteceu justamente isso. Aí Jesus estava... João, o Batista, né, pede para os discípulos irem lá perguntar para Jesus: Jesus, és tu mesmo o Messias que haveria de vir ou eu tenho que esperar outro? Né? E aí Jesus fala assim para os discípulos de João Batista: não, fala para ele que vocês estão vendo, o manco anda, o cego enxerga, mortos estão sendo ressuscitados. E então podem falar para ele, os sinais estão aí. E aí eles saem. Quando eles saem, aí eu ouvindo, né? Aí Jesus falando assim, aí esperou os discípulos dele virar as costas e sair e falou assim: olha, tá aí, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento ou um homem com roupas finas?
Aí ele diz assim... Aí eu ia falando junto com Jesus. Olha que louco, cara. Já Pô, sabe. Ele diz, ó, com certeza não era um homem com roupas finas, porque homens com roupas finas ficam em palácios. Foi alguém com pele de cordeiro, né? Tava lá no deserto, era um profeta. E ele diz, e mais, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que João Batista. Mas no reino dos céus, o menor é maior que João Batista. Então, tipo assim, aí eu fui ouvindo e falando junto, falei, caramba, que massa, cara. É uma pilhada, uma né? experiência maravilhosa. Por exemplo, quando tu vai ler a Bíblia do lado do irmão Marcelo, por exemplo, Sim. ele vai cantando a pedra já Ele vai antes de tu ler. E, cara, isso é maravilhoso. E não é uma questão de... Não se trata de uma questão de você querer mostrar pro outro... Que sabe mais. Não. É questão de que tá tão cravado no seu coração que se te arrancarem a Bíblia, você vai lembrar das verdades bíblicas. É isso, né? Ser cravada no seu coração a verdade bíblica, que se te arrancarem o papel, né, e o livro que está aqui, ela vai permanecer no seu coração. Cara, isso é maravilhoso e é poderoso. É isso que o Senhor quer de nós, sabe? Então, esse primeiro exemplo, maravilhoso. O que o Senhor me traz à mente também, lendo esse versículo em específico, similarmente o que o Giovanni falou, é a pessoa que ouve e precisa praticar. A prática, ela é extremamente importante. Lembra que a gente já teve um episódio aqui falando de Tiago? Olha, Tiago dizendo, né? Quem ouve estas palavras, e se você não pratica, é como um homem que se olha no espelho e quando sai, esquece do reflexo que viu. Né? De nada adianta. Esse está se enganando, né? Está enganando-se a si mesmo. Então, a prática ela é extremamente importante, porque é o que vai evidenciar aquilo que você aprendeu. Né? E isso é muito louco. Aí, seguindo aqui, vai cair no exemplo da casa. É como um homem prudente, então aquele que ouve e pratica como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E agora com a revelação mais ampliada, né, Giovanni? A gente sabe que nós somos casa. Sim. Nós somos o templo. Nós quem? A igreja. E o Senhor habita em nós. E aí o significado daquela versão, daquela palavra de Jesus começa a ganhar um salpico a mais. E aí ele diz, mas aonde tem que estar essa casa? Essa casa precisa estar firmada na rocha. E Cristo é a rocha eterna. Olhando agora a revelação especial que é a palavra de Deus, a gente consegue perceber isso. Ele é a rocha eterna. Como diz a palavra, ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. E eu fiz inclusive um devocional falando sobre isso. E eu coloquei aqui o sentido e o significado literal do que é uma pedra angular. Olha só, para você que está aí. A pedra angular era aquela pedra fundamental utilizada nas antigas construções. Ela caracterizava-se por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre as paredes. Olha isso. A partir da pedra angular, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Cara, a pedra angular era responsável em alinhar toda a construção. Então, se nós precisamos construir a nossa casa no Senhor, que é a rocha eterna, ele é a pedra angular, e ele diz que ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram, cara, a pedra angular é que mantém... É a principal. Tudo. É a principal. Ela é a primeira a ser colocada. E a função dela é manter tudo, olha, meu Deus do céu, tudo correto, ordenado, em ordem. Como diz a própria definição do dicionário, é ela que alinha toda a construção. E se nós estamos edificando algo
e fazendo uma obra que é a do Senhor, onde ele foi a primeira pedra, é ele mesmo o norte para que guie todas as coisas para que fique exatamente como tem que ficar, para que não fique nada torto, né? Então, quando você vê que ele usa o exemplo de colocar construir a nossa casa na rocha, é praticamente dizendo, olha, você precisa caminhar ouvindo e praticando aquilo que eu falei e construir tudo aquilo que eu falei, a tua vivência em mim. Porque eu sou a pedra angular, eu sou a rocha eterna, é eu mesmo que vou dar o norte e direcionar todas as coisas. Sou eu o centro das coisas, sou eu o centro do universo, de tudo. Eu, o Senhor Jesus, ele mesmo se coloca como essa pedra, essa rocha, o firme fundamento. E aí vem o versículo 25, Giovanni, quando acontece, então isso, quando nós aprendemos tudo, praticamos aquilo, firmamos a nossa casa no Senhor, e ele é o nosso governador, ele é a nossa rocha, ele é o nosso firmamento, o que acontece? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces Onde? na rocha. Meu Deus. Cara, como isso é legal, cara. Eu arrastando meu exemplo pro próximo versículo, versículo 25, é como se você fizesse uma casa toda certinha, mas para alguns homens e construtores, sem estar em cima da sapata, que seria essa pedra que alinha a casa. A casa está direcionada em cima da sapata, o prédio, enfim. Ou seja, pegar a casa com os tijolos, tudo bonitinho, mas jogar em cima do mangue, jogar em cima da areia. Vai chegar o vento, vai chegar a chuva, vai cavar de um lado, vai cavar do outro. Ainda que você tenha feito quase tudo certo, não está firmado na rocha. Ou seja, não está no lugar certo. Não tem base. Não tem base. Cara, por isso a gente vê e a gente tem que tomar esse cuidado sempre por praticar o que a gente ouve todos os dias. E a gente tem visto muitas pessoas que têm ouvido, têm falado, mas não têm praticado, caindo, escorregando. E é um cuidado que a gente precisa diariamente. Por isso eu gosto, e o John me ajudou muito nisso, quando eu conheci o John, a se apaixonar cada vez mais. Não ler por ler. Cara, mas tu não tá lendo um qualquer livro. Não é um livro de romance que é uma piada, que é uma mentira ou que é uma historinha. Cara, é algo muito sério que vai te dar base para uma vida com Deus. Então, cara, isso aqui, Meu Deus. isso aqui, não tem por que a gente não ser apaixonado por isso. É verdade. Pelas escrituras a gente deveria ter essa paixão de ler, de diariamente ler, de se encontrar com os amigos e não querer conversa aleatória e sim, vamos falar disso aqui? Sim. E não que é errado se encontrar com os amigos para rir, não. Essa semana passada a gente fez isso com o João e com o Jota. Mas, cara, o quão é importante a gente ter esse tempo. Não, cara, vamos gastar tempo nisso aqui. Nisso aqui, isso aqui é mais sério do que qualquer outra coisa. Sim. Né? Porque isso dá base de fundarmos a nossa casa no Senhor. Sim. E quão é importante isso, John? Meu Deus. Meu Deus, é muito importante, Porque cara. tem impérios hoje que não estão firmados nisso, e aí, né, a partir do versículo 26 vai falar de quem então não constrói Isso. a casa sobre a rocha, mas constrói a casa sobre a areia, como se algo que o vento leva, né, que o mar vai levar. Mas o 25 aqui, o que me chama também muita atenção é que o exemplo que Jesus usa, né? Porque como o Giovanni falou, cara, porque ele deu esse exemplo da casa, né? Que é algo que todo mundo hoje, praticamente todo mundo, precisa de uma casa. Sim. Ou o sonho americano, né? O sonho americano tem uma casa própria, não ser hipotecado o negócio, né? É o sonho. Então, essa referência, todo mundo precisa de um lugar para habitar. É a base do ser humano, né? Eu tenho uma casa. Independente de ser alugada, se não é, mas eu tenho uma casa. Então, inclusive,
Jesus usando uma hermenêutica ali para que as pessoas pudessem entender aquilo que ele estava falando. Todo mundo sabe que é uma casa. Então ele usou um exemplo muito claro, né? Inclusive depois esse Deus é tão maravilhoso que compara a igreja a uma casa, né? Vocês são casa agora. Eu habito em vocês. Eu não estou mais em templos feitos por mãos humanas. Não. Agora eu habito em vocês. Vocês são o templo do Espírito Santo. E isso é louco demais, um Deus que se faz entender por nós, né? E aí, ele usa esses exemplos. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Antes de continuar o versículo. Cara, Jesus usa fenômenos naturais para dar o exemplo. E para mim é tão gritante isso, porque assim... Ele simplesmente está falando, olha, o problema que vier na tua vida, tu não consegue parar um problema que vai vir na tua vida. Né? Você vai pode vir, né? Vai vir. Vai vir. A tua vida não vai ser um mar de rosas a vida inteira, vai vir uma doença, vai vir um problema, vai vir um óbito na sua família, vai vir uma perda de emprego, vai perder a namorada... Né? Às vezes vai perder um ente querido da família, uma esposa, uma mãe, enfim. O dia mal vai chegar e não tem como parar. E ele usa esse exemplo. Cara, caiu a chuva. Quem é que pode parar a chuva hoje? Não tem como. O máximo que nós podemos fazer, que os meteorologistas vão fazer com a tecnologia que a gente tem hoje, é dizer, amanhã vai chover, depois vai chover... Na quinta-feira vai começar a clarear o sol. O tempo vai ficar bom. No final de semana, os ventos vão chegar a... Tantos quilômetros por hora. Vai chegar. Tipo assim, cara... Não tem como dizer, não, ia. Isso. Não vai, mas nós vamos barrar aqui. Isso, nós vamos parar a chuva aqui. Não. Eles só vão dizer, gente, vai chover. E aí, se tu for... não tem um ser humano nessa terra que vai falar assim, não, então vamos parar essa chuva. Não. Sabe? E ele diz... Caiu a chuva e vai cair e não tem quem pare. Mas eu lembro de Jesus no meio da tempestade e foi por isso que gritou tanto aos ouvidos dos discípulos quando ele fala assim, aquieta-te vento e acalma-te mar. E tudo se fez bonança e os caras falaram, meu Deus! Quem é esse? Quem é esse que até o mar entendeu? E o vento lhe obedece. Quem é esse? Pelo amor de Deus, não tem... Lá naquele tempo não tinha, hoje não tem. E não vai ter. Não vai ter. Somente... Ele é o único. Caramba, ele é o único, cara. Olha o exemplo que ele dá. Pancadaria do tipo, cara, fenômenos naturais... Vão acontecer na sua vida. E vocês não vão conseguir frear. E aí ele diz, ó, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ou seja, todos os tipos de dificuldades, todos os tipos de problemas vão nos atingir. Mas aí vem a base, o fundamento. Vem a calúnia contra você, vem a dificuldade financeira. E aí? Onde você está firmado? Onde você firmou a sua casa? Você que está com uma comunidade de fé, vão caluniar todos vocês, o pastor da igreja, vão falar o que vocês estão fazendo, aqueles sacrifícios, como já falaram da nossa comunidade de fé. Não, lá os caras estão crescendo que estão fazendo sacrifício. E assim, cara, mas onde vocês estão firmados? Se é no Senhor, deixe que falem. Olha o que Jesus diz. E deram contra aquela casa, e ela não caiu. Aí... Jesus é tão... Cara, ele é um professor, um mestre realmente maravilhoso. Porque ele fala, e ela não caiu. Poderia parar ali? Poderia. A gente já entendeu? Sim, já entendeu. Mas daí ele fica assim, por quê? Sabe aquele cara que... Ele diz o que vai acontecer, bateu e ela não caiu. Mas qual foi o motivo de ela não cair? Ele mesmo faz a pergunta e responde. Porque tinha seus alicerces na rocha. Cara, se você hoje percebe a sua vida, né, dessa forma, não pautada no Senhor, não pautada nas Escrituras, não pautada em Deus, você percebe as suas ondas de fé. Eu até citei os Arrais aqui antes de a gente começar, que não é uma banda que muita gente
consome, ela não comercialmente falando, não é uma banda que vai ficar tocando em rádios. Não é uma banda que vai vender muito CD. É coisa pra crente. Lotar estádios, não vai lotar estádios. Mas tem uma canção deles que diz o seguinte: não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé, ou seja, uma hora tá lá em cima, um super crente, outra hora tá lá embaixo, xingando todo mundo, endemoniado total. Não fale que o conhece, que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra. E com melodia é muito melhor, que diz assim: não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale, não, que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra. Meu Que Deus, canção, né? Tá louco, cara. Inclusive, eu gostaria que você fizesse Deus, essa canção no cara. teclado amanhã. Vou fazer, sei lá. cara, vou faz fazer isso. isso. Tô fazendo uns vídeos lá no Faz. Instagram. Jonathan Cara, Marques. boa. Você viu? Tô no tecladinho Não, fazendo um negocinho lá. monstro, né? Cara, Essa canção é gostosa. é isso. E olha como é palavra. E por isso, às vezes, não é comercial, John. Sim, Porque às vezes a gente porque não quer isso, né? Exato. A gente não O quer ser comprar humano isso. não quer A ser gente não quer comprar isso. confrontado. A gente quer o Kika lá na Kika, não, Kika lá não sei o que lá. E é... Para, cara. Eu tava quase esquecendo as músicas de hoje em dia aí. Mas é isso, por quê? Porque você fica nessas ondas de fé porque a sua casa não está firmada Na rocha. né? E por vezes grandes lideranças de comunidades muito grandes, você vê a casa tombando, por quê? Porque não tinha e não estão com os alicerces na rocha. E cara, seja você famoso ou não, seja você com 1 milhão de seguidores ou não, seja você um pastor de igreja ou não, se a tua casa não estiver firmada na rocha, você vai ser o homem insensato. Porque aqui Jesus deixa bem claro que ele não disse tamanho de casa, ele não disse um casebre. Ou seja, é bem isso que você falou, não importa quem você é, a sua casa, não importa o tamanho. Usa o teu exemplo, como tu tá vindo nessa linha mais clara. Não assim, importa se é do tamanho da casa do Giovanni, lá de 100 metros quadrados, ou se é numa mansão de 500 metros quadrados. Perfeito. Se não estiver em cima das sapatas, da pedra angular, vai cair. Não importa se tem 100 metros ou 500 metros, vai cair. Não importa se é um prédio de 500 mil andares, vai cair. Se não tiver feita a caixaria, vai cair. Vai dar ruim. Vai cair. Então, por que a gente vê gente grande e gente pequena caindo? Porque não estão nem o grande nem o pequeno fundados na rocha que é Jesus. Então, cara, a gente precisa todos os dias se firmar mais nessa rocha que é Jesus. Sim. E como fazer isso, John? Cara, aqui Jesus vai dando respondendo essa pergunta, inclusive, né? Por quê? Que seria o porquê? Por quê, cara, que não cai? Ele diz, porque está firmada na rocha. E aí, só continuando a sequência, mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Só o exemplo do Giovanni antes de a gente ir dando o finaleira, que é como a gente vai fazer isso. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, ou seja, a mesma tribulação que aconteceu com um que estava firmado... aconteceu com o outro. Aconteceu com o outro. Pode ser que o vento tenha sido um pouco menos, pode ser. Pode ser que tenha sido um pouco mais, pode ser. Né? A gente não pode pautar, o que aconteceu comigo vai acontecer contigo. Não, são experiências diferentes. Mas aqui ele está dando uma tribulação que você não tem como conter. Esse é o exemplo. Foge do seu controle. Perfeito, agora. Foge da tua alçada do teu controle. Você não tem como impedir a chuva de cair. Então, seja ela garoa ou seja ela temporal. Você não consegue impedir. Exato. Vai molhar os dois. Vai molhar os Papai até diria que a chuva fraquinha molha até mais. A chuva molha bobo. Fala, não tá chovendo. Não vai molhar. Vai molhar. Anda uma quadra, chega encharcada. Exatamente. Exatamente. Então, assim,
Ele vai falando, olha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E aí o que aconteceu? Ela caiu. E Jesus diz que não é só ela caiu. Olha o que ele bota na sequência. O que tem ali na sequência, Giovanni? 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Cara, não apenas caiu, ele diz assim, e foi grande a sua queda. Cara, quando a gente não está pautado no Senhor, quando a gente cai, o tombo é forte. Você não sabe nem de onde veio e para onde vai. Não sabe nem como levantar. Você fala, meu Deus, do que passou aqui, gente? Tufão. É o tombo de uma criança e o tombo do Giovanni. Quando o Giovanni cai, é aquele negócio que não sabe nem como levanta. 130 quilos. O que aconteceu? Bateu um caminhão aí na frente? Então não sabe nem como levantar. Essa é a queda da casa quando cai. Cara, quem firma a sua casa, os seus alicerces na areia, quando cai, Jesus diz que é grande a queda. Grande a queda. E aí... E é inevitável, vai cair, tá? Vai cair, não tem? É só chegar chuva. Cara, você sendo famoso ou não, vai chegar chuva. Você lendo a Bíblia 1000 vezes ou não, se você não tiver firmado nas Escrituras, no Senhor, não apenas ler, mas praticar. Ouvir, todo mundo ouve, como o Giovanni falou. Praticar, botar o ensino de Jesus em prática, a casa vai cair, tá? Literalmente, né? Versículo 28. Olha que maravilhoso isso aqui, cara. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas. Olha que doideira isso aqui. Jesus acabou de falar, olha, o último ensino dele nesse sermão foi o quê? Cara, vai ser grande a sua queda. Ou seja, ele nem deu aquela alisada, ele nem passou pano. Isso, ele nem fez assim, então é o seguinte, você que quer ter a sua Canaã, você que quer ter a sua... Ele não fez. Não, ele não disse, vem aqui que eu vou te dar uma casa. Não, ele só deu a constatação. Se fizer isso, vai ficar de pé. Se fizer isso, vai cair. Derrubar. Amém? Então, vamos... Fechou. Levante-se. Era isso que tinha aqui para hoje. Levante-se para encerrar o culto. Né? Eu não sei exatamente quais foram as últimas palavras do Senhor Jesus depois dessa parte do ensino, mas quando ele acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. E aí o 29 tem que gritar também nos nossos ouvidos, que é o último versículo do capítulo 7. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Olha que loucura. Os mestres da lei estavam pregando o que Jesus estava pregando. E, cara, mas é a mesma coisa. É tipo assim, eu falando uma coisa e tu falando a mesma coisa e de repente alguém olhando, pô, mas eu já vi esse pastor falando, mas eu vi o Giovanni falando a mesma coisa. Mas por que quando o Giovanni falou, o cara veio igual uma flecha? Porque tinha autoridade, tinha vivência. Ele não estava vomitando conhecimento, ele estava falando da vivência dele. Ele estava ensinando aquilo que ele vivia, ele estava ensinando aquilo que ele praticava. E aí grita muito aos meus olhos quando a multidão fica maravilhada, porque ele ensinava com autoridade. E aí deixa bem claro aqui, e não como os mestres da lei, que botavam julgos pesados nos ombros dos irmãos e eles não os carregavam. Ensinavam a mesma coisa. E aí eu lembro que se a gente caminhar um pouco mais para frente de Mateus, lá no 24, né? Só para bater aqui o martelo, no 23 vai dizer o seguinte: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Pois eles não praticam o que pregam. Olha o que Jesus fala aqui. Tá vendo esse pastor aí? Faz o que ele está falando, que ele está pregando a Bíblia, mas não faz o que ele faz, porque ele não está praticando aquilo que está pregando. Olha que louco. Deus do céu. Ele nem está falando assim, ele não está praticando. Então sai daí, sai dessa igreja. Não.
Jesus diz ao contrário. Isso. Jesus não tá falando para tu vazar da igreja, ele tá falando assim, ó, não, cara, faz o que ele tá dizendo. Porque ele tá pregando a Bíblia, obviamente. Sim, né? se ele estiver pregando a Bíblia, hein? Vai pregando a palavra, exatamente. Faz o que ele tá falando. Só não faz O que ele o faz. que ele faz. Porque esse cara aí, ele não tá praticando o que ele tá dizendo. Olha que poderoso. Porque é isso que Deus. a gente joga essa carta às vezes também. Como é vivo, eu, né? eu já joguei muita carta. Tipo assim, tá, mas ele fala isso, mas e fazer? Ele faz, não? 23. Faz. Faz tu. Não importa o que ele faz. Ele, eu vou tratar com ele. Faz tu. Obedeçam o que ele está dizendo. Né? Então aqui, Jesus e a multidão percebe isso. Caramba, olha a autoridade desse mestre. E os mestres da lei pregando, mas não tinha essa autoridade. Uhum. É o teu pai que às vezes, né? O meu pai, graças a Deus, é um homem de Deus, mas por vezes ele já errou, né? E aí, por exemplo, quando você olha alguém que em casa é um negócio e chega lá no culto e fala... eu quero esse aí do culto, hein? Eu quero esse aí. Né? Já pensou se da você... igreja é melhor. Isso, esse aí que tá no púlpito é melhor do que o que tá lá em casa, hein? Né? Meu pai, cara, eu honro demais. Ele sempre me deu muito exemplo, orando de madrugada, enfim, né? Mas se você viveu essa realidade de tipo, caramba, mas até o que ele tá falando lá não vai atingir você porque você conhece o que ele faz. Então, logo aquilo que ele tá dizendo não tem autoridade. É como se eu chegasse e falasse, Giovanni, pô, cara, vamos orar pelo cara lá que caiu. Se tu sabe que eu sou um cara fofoqueirão, que tô indo lá só para querer saber mais da história do cara, tu não vai falar, vamos orar mesmo. Porque tu vai saber que não tem verdade no que eu tô dizendo. Agora, se tu me conhece e fala, pô, o John, realmente, ele vai amar o cara. Vamos orar, cara. Vai ter autoridade quando eu falar, mano, vamos conversar com ele, vamos chamar o cara para conversar. É diferente. É diferente. E, meus irmãos, quando você faz um convite para alguém do trabalho, se ele te conhece e sabe que aquilo que tu prega não é o que tu vive, cara, que coisa terrível. Quando tu vê alguém falando de Jesus no story, sabe? Aquele sentimento que te dá de tu falar assim, ó, pena que eu te conheço, né? Sabe? Esse negócio de tipo assim, triste que eu te conheço. Cara, o que tu tá falando ali é como se fosse poeira no vento. Porque mesmo que tu esteja falando a Bíblia, Cara, o cara vai ouvir tu falando e vai dizer assim, bicho... eu tô John, contigo, cara. E eu quero convidar esse cara, que por acaso é esse indivíduo, a não parar de pregar, mas a de pedir pro Senhor da transformação. Sim, Não, continue pregando, mas peça pro Senhor, Senhor, me transforma, Senhor. sim. Eu quero continuar falando de ti, mas eu quero ser esse cara Corrigido. que pratica. Isso. Eu quero ser o cara que pratica, que não apenas conhece, fala, faz Ouve, bonitinho, lê. lindo, maravilhoso, mas não pratica. É isso. Cara, que Deus tenha misericórdia de nós, John. E aí, respondendo o que você falou, Giovanni, como? Praticando o que o Senhor nos ensinou. É isso que ele diz no início dessa perícope aqui. Portanto, quem ouve as minhas palavras E pratica. e as pratica. Meu convite para você nesse podcast é pratique aquilo que você aprendeu, aquilo que você ouve de domingo a domingo, de terça a terça, enfim, no dia que você tem a sua reunião em casa, nos seus devocionais, pratique aquilo que você aprendeu do Senhor. Porque somente assim, é o que Jesus diz, você vai ser semelhante a um homem prudente, que construiu a sua casa na rocha. Giovanni. Eu acho que o texto diz tudo, né, John? A gente não tem muito o que falar. É o que... Você lembra a Cal falando aqui? Eu pergunto às vezes pro Geise, mas Geise, e agora? A resposta tá no texto. Não, mas é que a resposta tá no texto. Lê que tu vai encontrar. Não tem pra onde ir, então não tem muito o que falar, a não ser pratique É isso? o que você lê. Agora, se você não tá lendo, comece a ler. Sim. Se você não tá lendo, se você não tem esse momento, Por exemplo, eu tenho um período que, cara, tá horário, eu vou tirar pra ler a Bíblia. Com sono, sem sono, cansado, sem estar cansado. É meu horário. Então, tenha esse tempo, tenha essa leitura diária
para que você possa se aprofundar mais em Cristo e que você possa não só conhecer, mas praticar as Escrituras, praticar a palavra. Eu acho que é isso que a gente precisa de uma vez por todas, John. Verdade. E, cara, eu tenho certeza, assim, ó, eu tenho 2 meninos que estão muito apaixonados pela Escritura, cara, e eu tenho discipulado os 2 e dito assim, ó, cara, não percam tempo com piadinhas. Não tem problema. Mas, cara, foquem nisso aqui. Quando isso aqui tiver resolvido. E, cara, começa a arder um amor pelas Escrituras. Sim. Começa a arder uma paixão. Tava falando com a minha irmã também, mesma situação. Cara, é uma paixão, é um amor que começa a absorver a vontade de consumir mais. Se eu tivesse mais uma hora, se eu tivesse mais uma hora, eu ia querer estar aqui. Entende? Então, eu acho que é isso que a gente precisa. Não só ler, buscar, mas também praticar. Sentindo no meu espírito de falar algo bem importante. Cara, se você tá numa posição de tipo assim, tá, eu ouvi isso, mas a minha casa tá na rocha ou na areia, né? Eu não sei identificar ainda se eu tô praticando ou não. Vou dar só uns exemplos, né? Você tá numa roda de amigos e a galera começa a falar coisas imorais. Você pode puxar as escrituras na sua mente, não precisa chegar ali e jogar na lata, mas a Bíblia diz que isso não pertence mais para nós. E aí você vai falar, cara, para com isso, mano. Não faz isso, cara. Se a outra pessoa te tem como chato, opa... É na rocha. Sabe, eu tô na rocha. Agora, se tu acha o cara chato, tu tá na areia. Né? Porque a palavra vai confrontar, mano. A palavra vai confrontar a tua vida, né? Se você quer ser um cara imoral, cara, a palavra vai confrontar. E eu sempre vou estar do lado das Escrituras. Então, se você, por vezes, é tido como chato, como cara, pô, lá vem o bicho com parada bíblica, sabe? Cara, mas é isso, não tem o que fazer. E o mundo não ama isso, e o mundo não gosta disso. E você vai na contramão do mundo. E é isso que você tem que fazer. É isso, cara, entendeu? Tipo, o evangelho é espada, cara. É quando confrontam Pedro e Pedro diz assim, tá, eu faço o que Deus manda ou o que vocês querem. Perfeito. Então, ou seja, a nossa situação, para eu saber se eu estou na rocha, eu faço o que as pessoas querem que eu faça ou eu faço o que Deus mandou eu fazer através das Escrituras. Exatamente. Por exemplo, você citou o exemplo, por exemplo, da piada, mas cabe em todos os pecados. Tudo, para tudo. Se alguém chegar na sua empresa e pedir uma nota fria, e aí? Se você fizer, é areia. Se você disser não, é rocha. Sim. Então você vai vendo e pontuando. Você vai escorregar? Óbvio que sim. Você é um pecador tanto quanto nós. Sim. Mas a maioria das vezes a consciência vai dizer não. E sempre Deus vai colocar também um irmão do teu lado e falar, ô cara, isso. dá uma seguradinha nisso aí. Isso. Não, faz isso não. Freia. Isso. Vamos trocar pastilha. É isso. Então, nesses momentos, você vai perceber que, cara, olha o cuidado de Deus, deixou uma pessoa próximo de mim para ir me direcionando. Por isso, a importância de andar sempre junto, né, cara? Sim, é o que a Bíblia justamente diz que eu ia falar. Cara, é melhor ser dois do que ser um. Por quê? Porque quando um cair, o outro levanta. Então, mano, o Senhor deixou a resposta aqui. Tá no texto. Tá no texto. Meus irmãos, que bênção a gente aberta aqui agora. A gente ter esse tempo com você, eu acredito que foi de grande valia. Você entender um pouquinho mais sobre o homem prudente, o insensato, né? Esse tema tão maravilhoso de a gente praticar, viver realmente os ensinos de Jesus. E vamos fazer essa série, cara, do Sermão do Monte. Vamos fazer. Eu acho que vai ser bem legal. Vai nos edificar muito. Vai, com certeza. Perfeito. Vai nos edificar. E, cara, eu oro para que transborde para você. Vai ser bênção demais. Que você possa compartilhar esse conteúdo, né, com os seus familiares, aí, grupo de WhatsApp, enfim. Se inscreva, né? Tem muita gente que assiste o nosso conteúdo, mas não é inscrito. Vai lá, se inscreve, não paga nada.
Se inscreve, curte, comenta. A gente tá quase chegando a 600 inscritos, Diogo. Aí, ó, Isso poxa. é bom, tá? Então, se você Isso é tá bom. assistindo e olhou que não tá inscrito ainda, Se inscreve. clica ali, cara, 3 segundos Meu menos, Senhor. né? E manda pro grupo, pros amigos, cara. Pô, Isso. se inscreve nesse canal. Os meninos são Olha que umas legal. tranqueirinha bênção. Poxa, essa informação que o Arthur trouxe, olha que bênção, cara. 600. A gente começou sem nada, sabe? Cara, é muito... 595, então. Olha isso. Talvez agora, nesse momento que você está assistindo... Já vai estar mais. Pode ser, a gente soltou bênção, semana cara. passada aí o sermão do Tim Keller, Keller. maravilhoso, né? Vida, morte, maldição e bênção. Assista, vai Bênção, sair os cortes bênção, essa semana. Cara, muito conteúdo para você, que você seja edificado. E até o próximo episódio Se Deus quiser. do Santo Podcast, se Deus quiser. Valeu!